Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Meu Aquário. Eu me chamo Carlos e hoje nós vamos falar das doenças mais comuns em peixes ornamentais que vocês podem acabar contraindo aí no aquário de vocês. Então eu vou falar sobre as causas, os sintomas, os tratamentos e também o tempo de duração. Sobre o tempo de duração que pode variar de peixe para peixe. Então eu sempre aconselho aqui a observar o aquário e ver a melhora ou a piora do seu peixe em tratamento. E outra coisa também, é importante você ter aí na casa de vocês um aquário hospital. Não é nada difícil montar um aquário hospital. O que você precisa? Do aquário propriamente dito, você também precisa de um termostato e de um filtro ou bomba para oxigenar o aquário. E nesse filtro não deve conter os componentes filtrantes. Esse filtro é somente para fazer a movimentação da água. É aconselhável também fazer a troca parcial de água todos os dias, de 10 a 30% do volume de água. Eu falei no vídeo sobre aclimatação que os peixes comprados devem sim ficar pelo menos uma semana em aquário hospital para se observar possíveis doenças e não venham proliferar no seu aquário principal. E se você perdeu aí esse vídeo sobre aclimatação, eu vou deixar aqui em cima no card para vocês acompanharem como eu faço a aclimatação dos meus peixes. Antes de prosseguir o vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo e comentar ao final desse vídeo se você ainda ficar com alguma dúvida. Então chega de enrolação e bora pro vídeo! Em todos esses tratamentos você deve separar o seu peixe em um aquário hospital, tá? Eu sempre vou reforçar isso, pessoal, porque é importante ter um aquário hospital na casa de vocês disponível para qualquer tipo de peixe doente, tá? E ser separado imediatamente para vocês não perderem toda a sua fauna para um tipo de doença, seja ela qual for, nadadeiras e ou cauda ruída. Esse tipo de doença pode ocorrer por conta dos parâmetros desregulados ou então por conta de alguma bactéria. Então, antes de você começar o tratamento, veja os parâmetros do seu aquário. Se for por conta dos parâmetros, vocês devem corrigir o espaçamento entre as TPAs que vocês estão fazendo e também melhorar a quantidade de água que vocês retiram do aquário, sendo sifonando fundo ou então até mesmo limpando os enfeites, o substrato que contém no seu aquário. E outra questão também é a filtragem. Melhorem a filtragem de vocês. Descartados as causas por parâmetros, vocês devem observar o seu aquário, o que pode estar causando isso. Pode ser plantas artificiais, ou seja, aquelas plantas de plástico, podem estar machucando os seus peixes. Então, retirem imediatamente essas plantas ou enfeites que possam estar dando esse efeito nas nadadeiras ou caudas dos seus peixes. Caso o problema persista, pode ser sim uma bactéria. E eu vou deixar aqui embaixo o nome dessa bactéria, que é meio difícil de falar e já basta estar falando o nome de peixes aí difíceis. Eu não vou estar falando o nome das bactérias ou fungos, tá? Mas vou deixar disponível aqui embaixo. E essas bactérias, elas atuam nessas regiões que falei, deixando-as podres, tá? Elas vão se desfazendo ao ponto que os peixes vão nadando. E começar o tratamento com o medicamento Bacter da Labicon, beleza? E como falei, as trocas parciais devem ser diárias, de 10 a 30% do volume da água. Outra doença é o ictio, que é causado por um protozoário. Também não vou falar o nome desse protozoário e vou deixar aqui embaixo. Vocês podem ver aí, é muito difícil pronunciar, então não vou pronunciar, beleza? E a causa seja por má qualidade da água
ou então por conta da falta do termostato. Olha aí a importância do termostato no aquário de vocês, pessoal. Vocês devem manter em uma temperatura ideal para os seus peixes, porque pode cair a imunidade dos seus peixes e ser porta de entrada para esses protozoários. Há no mercado também um medicamento chamado Ictio, da Labicon, tá? Então siga corretamente a bula para fazer o tratamento do seu peixe. E lembrando, em um aquário hospital. Distúrbio de bexiga natatória. Isso mesmo, pessoal. Esse distúrbio aí acontece na vesícula gasosa, também conhecida como bexiga natatória. É um órgão que auxilia os peixes ósseos a manterem a profundidade, uma certa profundidade, através do controle da sua densidade em relação à densidade da água. Muitos quinguios têm esse problema, seja por genética ou má alimentação. E eu falei sobre os quinguios nesse vídeo aqui que vou deixar disponível aqui no card. Então acontecem esses distúrbios, fazem com que o peixe perca o equilíbrio e nadem desorientadamente. E muitas vezes os peixes ficam boiando na superfície e não conseguem mais afundar na água. Há 3 formas de tratar esse tipo de distúrbio. Deixe de 2 a 3 dias sem alimentação. Depois vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar ervilhas como alimentos para eles por uns 2 a 4 dias. E depois, gradativamente, vocês vão ofertando rações de qualidade. E eles vão, provavelmente, aos poucos, se recuperando desse distúrbio. Nessa forma mais branda, vocês também podem tratar com sal Epsom, colocando 1 colher de sopa desse sal para 18 litros de água. E vocês devem repetir esse procedimento durante 3 dias. Manter a temperatura entre 29 e 30 graus. E como eu falei, deve ter uma oxigenação e, se possível, um filtro fazendo essa movimentação da água, porque temperaturas altas tendem a eliminar oxigênio da água. Mas quando esses procedimentos não resolvem, é preciso um procedimento mais drástico, que seria o quê? Vocês pegarem um peixe, eu vou mostrar aí na imagem. Vocês vão perfurar a bexiga natatória com uma agulha, nessa posição aí que está mostrando na foto. E como você, antes de você furar, você tem que levantar a escama que fica nessa posição aí e perfurar por debaixo dela, e respeitando um ângulo de 45 graus. A área perfurada não tem órgãos e o furo logo sumirá. É interessante mantê-lo separado nesses dias, porque ele ainda pode estar apresentando um pouco de desorientação, um pouco de falta de equilíbrio desse tempo, e pode ser agredido por outros peixes. Doença do algodão. São manchas brancas ou tufos parecendo com algodão espalhados pelo corpo do seu peixe. E é causado por um fungo chamado esse aqui. E isso pode acontecer por falta de TPA ou então filtragem insuficiente. Além de aplicar um fungicida no aquário hospital, no peixe que está sendo tratado, vocês também devem aplicar esse fungicida no aquário principal e elevar a temperatura para 29, 30 graus de ambos os aquários, tá? Por pelo menos alguns dias aí, e vá observando a melhora do seu peixe que está no aquário hospital. Não confundam essa doença do algodão com a doença do veludo. A doença do veludo também aparecem manchas brancas pelo corpo do peixe, mas também aparecem algumas pintinhas brancas, parecendo até com as pintinhas do íctio, pelo corpo do peixe. Então, se aparecerem esses 2 tipos de manchas no peixe, você deve tratá-lo também dessa forma aí que eu falei, tá? Porém, a doença do veludo, ela mata mais rápido. Hidropisia, que é o que?
um inchaço na região abdominal do peixe, as escamas ficam eriçadas, o que pode causar essa doença, que na verdade não é uma doença, e sim um conjunto de sintomas que podem aparecer ao decorrer de alguma doença. Ocorre quando há retenção de líquidos na região abdominal. Podem atacar principalmente o fígado. A causa mais comum é apontada por uma bactériazinha que eu vou colocar o nome também aqui embaixo, beleza? Mas também podem ocorrer na tuberculose, algumas viroses e até em aquários com excessos de compostos nitrogenados, que é o que, pessoal? Amônia e nitrito. Façam as suas TPAs regularmente, pessoal, não bobeiem com isso. E o que pode causar essa doença é ofertar alimentos recongelados para os seus peixes, ou então rações que ficam muito tempo úmidas antes de dar para os seus peixes, e também a má qualidade dessas rações. O que nós podemos fazer, já que o tratamento pode ser feito com antibióticos e os antibióticos a gente só consegue por meio de receitas? Vocês podem melhorar a qualidade da água fazendo as suas TPAs regularmente, melhorar a filtragem e acompanhar a melhora do seu peixe. Alguns outros problemas também podem ser confundidos com a hidropsia, problemas ovarianos, tumores, oclusão intestinal, gases, constipação, entre outras. E se vocês conseguirem um antibiótico, façam esse tratamento no aquário hospital. E por fim, levando aqui a nossa última posição das doenças mais comuns em peixes ornamentais de água doce, é a doença chamada Popeye. Calma. Não é o Popeye do desenho animado, pessoal. O peixe com essa doença tem o seu olho projetado para fora. Por detrás do olho fica um acúmulo de fluidos, muitas das vezes causada por uma infecção. E essa infecção ela pode ser causada ou por bactéria ou por fungo. Pode ocorrer por conta de brigas no aquário, onde um olho pode acabar sendo lesionado e apresentando esse tipo de doença mais para frente se não for tratado. Outro fator também determinante para um peixe adquirir essa doença é a má qualidade da água, ou então a baixa salinidade e também altos índices de nitrito, nitrato, amônia, metais pesados presentes na água. Então sempre observe os parâmetros da água e sempre faça as TPAs. Outras causas também podem ser a falta de vitamina A e algum tipo de tumor. A supersaturação de oxigênio presente na água também pode fazer com que os olhos dos seus peixes venham se projetar para fora. Os sintomas são: o peixe pode se movimentar pouco no aquário, pode também ficar letárgico ou então também perder o apetite, fazendo com que a doença venha se agravar mais ainda, porque o peixe vai ficar desnutrido, tá? Qualquer peixe desnutrido com algum tipo de doença pode ter sim uma piora. Essa protuberância aí também pode apresentar uma película por fora. Se não for tratada imediatamente, essa protuberância pode ficar mais saliente e, como consequência, o peixe pode perder a visão. No caso de infecção bacteriana, vocês devem fazer o tratamento por meio do medicamento Ictio associado ao medicamento Bacter, tá? Sempre lendo a bula para poder seguir a orientação correta. E para prevenir essa e qualquer outra doença, vocês sempre devem oferecer uma dieta balanceada para os seus peixes. Então o vídeo vai ficando por aqui.
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o like, não esqueça também de se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito. Não deixe também de compartilhar com seus amigos que estão ainda com dúvidas ou que ainda são iniciantes na área. Um abraço e tchau, tchau!